Saudações corintianas, fala fiel. Estou hoje aqui com um convidado especial, Carlos Eduardo, do Fogão Net. Seja bem-vindo aqui no canal do meu Timão. Hoje você faz as vias de um espião para a gente, falando sobre a possibilidade aí de contratação por parte do Corinthians, do lateral direito Marcinho, né? Seja bem-vindo aqui para o nosso papo. Valeu, Lucas. Falar com os alvinegros também, né? Agora os alvinegros de São Paulo. É verdade. Uma entrevistinha alvinegra entre portais segmentados aí, né? O meu Timão do Corinthians, o Fogão Net do Botafogo, obviamente. E o nosso assunto aqui é o Marcinho. Eu queria ouvir de você, Carlos Eduardo, como que anda a negociação na versão do Botafogo, né? No que você ouve aí do Botafogo. Porque aqui do Corinthians a gente ouve que não tem negociação, que não se pode falar nisso, mas a gente sabe que é muito em função também da situação financeira do Corinthians. Pegaria muito mal a diretoria falar abertamente sobre a contratação de um jogador, sendo que hoje está sofrendo aí com atraso salarial de até 3 meses. Então pegaria mal para a torcida, pegaria mal para o próprio elenco, mas no Botafogo o cenário é outro, né? Acontece que é o seguinte, se o Corinthians vive essa situação especificamente agora, essa é uma realidade no Botafogo há muito tempo. No Botafogo também é delicado falar em negociação de jogadores quando os salários estão atrasados. O Botafogo hoje tem 2 meses de salários atrasados, e também, e muito por conta da pandemia também, as coisas pioraram, a questão financeira, e também o pessoal, os dirigentes evitam falar sobre negociações. No caso do Marcinho, o Botafogo realmente tem interesse em negociar o jogador. Só que esse interesse surgiu depois da própria vontade do jogador, que vem desde o fim do ano passado, que ele teria comunicado à diretoria do Botafogo que queria mudar de ares, né? Essas aspas, essa declaração do Marcinho, ela já foi repercutida em vários sites, que ele teria esse interesse de sair do Botafogo, procurar um novo desafio na carreira. E diante disso, o Botafogo se viu numa situação de que o jogador tem mais um ano de contrato. Então, se o jogador quer sair, o Botafogo vai tentar procurar um destino para ele, né? Até para ele não sair de graça no fim do contrato. Então, parece que no fim do ano passado o Internacional mostrou interesse no Marcinho, as conversas não evoluíram, e surgiu agora essa possibilidade do Botafogo negociar o Marcinho com o Corinthians. Mas muito dessa possibilidade de negociar com o Corinthians vem da boa relação do Botafogo com o Corinthians, entendeu? A relação especificamente do Ricardo Rotenberg, que é um membro do Comitê Executivo de Futebol do Botafogo, também vice-presidente comercial e marketing do clube, com o André Sanches, né? Os dois têm uma relação muito boa, e também o Botafogo e o Corinthians tiveram jogadores, né, trocados recentemente, né? Teve o Moisés, emprestados, foi mal. O Moisés, Jean, Iago, o Jean, o próprio Thiaguinho agora recentemente, já com esse pessoal à frente do Botafogo no futebol. Então a relação se mostra muito boa. Então eu acredito que o Botafogo tenha olhado para o Corinthians e visto uma possibilidade de fazer o negócio, entendeu? E essa possibilidade, assim, do lado do Corinthians, o torcedor não entende muito bem, pensando, vai contratar um jogador para lateral direita, que já tem o Fagner como titular absoluto, tem outros 7 laterais direitos, além do Fagner, com contrato assinado com o Corinthians. Então o torcedor fica muito se perguntando, mas por que outro lateral direito, né? Pode ser que o Corinthians esteja planejando aí fazer uma venda futura, num futuro nem tão distante, e com isso fazer dinheiro, fazer negócio. A leitura do Botafogo nessa situação é por aí também? Como que você enxerga assim, o Botafogo vai tirar vantagem disso? Já que o Corinthians está sem dinheiro agora, o Botafogo espera mesmo que o Corinthians pague agora uma quantia, ou é mais uma questão de segurar direito e quem sabe lucrar lá na frente com uma outra venda? Sim, eu imagino que seja esse último formato que você disse aí. O Botafogo também acredito que muitos clubes no Brasil estejam nessa situação de rever folha salarial depois dessa crise da pandemia, e o Botafogo não é diferente. Ele está enxugando a folha, está fazendo dispensas de jogadores aí,
tem contratos que estão terminando de empréstimo e o Botafogo não vai continuar com os atletas. E o Marcinho, apesar de ser o lateral titular da posição, não é hoje porque ele vem de uma lesão, né, no joelho. Isso é bom ressaltar também. O Marcinho vem de uma lesão no joelho e estaria para se recuperar agora. O prazo foi lá em janeiro, estaria para voltar agora em junho e julho. Esse era o prazo, mais ou menos. E a questão do Marcinho, o Botafogo, eu imagino, até por causa de um exemplo recente, muito recente agora, não sei se vocês acompanharam, imagino que não, né, porque é uma coisa bem específica do Botafogo. O Botafogo negociou o volante Gustavo Bochecha com Juventude, que era também um jogador da base, campeão brasileiro, em cima do próprio Corinthians em 2016, né? Lá na Arena. Na Arena, em Itaquera, né? Ele estava nesse elenco também do Marcinho, e o Botafogo fez um negócio com o Juventude. E o negócio foi o Botafogo ficar com 50% do Bochecha, mas liberou pro clube, entendeu? Pro Clube Gaúcho, que vai disputar a Série B esse ano. Então, eu imagino, até porque eu apurei a situação também, que o Botafogo deve fechar alguma coisa nesse formato. Lógico, se as conversas avançarem, o Botafogo ficar com uma porcentagem dos direitos econômicos e apostando numa futura venda, uma futura transferência, já com o Marcinho no Corinthians, entendeu? Entendi. E aí o Marcinho, ele tem essa situação da lesão, né, dele do joelho e tal, mas fora isso, imaginando que ele vai chegar, fazer uma mini pré-temporada aí junto com o elenco do Botafogo, se ele se representa do Botafogo ou do Corinthians, mas no caso dele chegando no Corinthians, você enxerga ele pronto para brigar, por exemplo, com um Fagner, já que ano passado o Fagner estava sendo cogitado na seleção e quem é chamado para os amistosos ali no final do ano pelo Tite é o Marcinho. Você enxerga esse tipo de disputa possível ou você já vê ele muito mais como uma segunda opção, conhecendo aí o Fagner pelo que você conhece? Então, exatamente isso que eu ia falar. Imaginando o Fagner na posição, e bem, né? O Fagner, se fizer uma leitura do futebol dele recentemente, ele tá bem na posição, né? Então, eu não imagino o Marcinho hoje, ainda mais recuperando de lesão, e ele tem a torcida, ele é contestado pela torcida aqui um pouco. Eu não imagino o Marcinho chegando ao Corinthians pegando a camisa titular, não, entendeu? Eu consigo entender os torcedores do Corinthians que estão assistindo a gente agora, essa interrogação. Por que o Marcinho, no elenco que está, né, inchado para a posição, eu não consigo ver o Marcinho brigando pela titularidade lateral direita no Corinthians com o Fagner. No momento, eu não vejo, entendeu? É a única posição que ele joga, porque a gente leu que ele, nas categorias de base, nas ele categorias de base meia, ele né? jogava mais avançado, sim. Inclusive, recentemente no Botafogo ele foi usado um pouco à frente, né? Mas logo voltou para a lateral direita. Certo. À frente que você diz mais ali como um ponta. Sim, que como ele se formou no futebol, inclusive. Só que ele veio para a lateral direita. O Marcinho, é bom também pontuar isso, o Marcinho, ele, como eu disse, ele foi muito contestado pela torcida do Botafogo recentemente. Chegou, inclusive, a perder a titularidade na lateral para um outro jovem, o Fernando Costanza, que estava no futebol francês e voltou e ficou no lugar do Marcinho. O Marcinho chegou a recuperar a posição depois, a titularidade, mas muito por conta da lesão agora no início do ano, o Botafogo contratou o Federico Barrandegui, um uruguaio, e hoje é o Federico que é o titular do Botafogo. Então o Marcinho, a gente não saberia também se o Marcinho continuasse no Botafogo, se ele voltaria a ser imediatamente o titular da posição. Poderia ter uma briga do uruguaio com ele. Então, o Marcinho hoje, voltando de lesão no Botafogo, não é certo que ele seria titular. Entendeu? Imagino que teria uma disputa interna aqui. Imagino no Corinthians, né? Com um leque muito mais vasto de opções.
Realmente, o torcedor do Botafogo, na sua leitura aí, pelo que você está sentindo, essa possibilidade de saída dele para o Corinthians anima o torcedor, deixa o torcedor indiferente, deixa o torcedor puto por estar perdendo um jovem? Como que está sendo a leitura do torcedor em relação a isso? Tem uma parcela da torcida do Botafogo que sempre tem um carinho especial pelas categorias de base, né? Eu imagino que isso tem em vários clubes do Brasil. Como ele é uma cria da base, foi campeão brasileiro sub-20, o torcedor do Botafogo tem um certo carinho com ele, apesar de ser muitas vezes contestado dentro de campo. Recebeu muitas críticas, já foi vaiado, enfim. Sobre o sentimento do torcedor do Botafogo, eu consigo, de certa forma, medir que não chega a ser uma indiferença, mas eu acho que o torcedor do Botafogo pode chiar, reclamar nessa negociação é sobre o formato dela, né? Os moldes que ele será negociado. Eu acho que até esse exemplo recente agora, o Bochecha também era uma promessa do time e foi negociado de graça, né? O Botafogo só ficou com uma fatia dele. Se isso acontecer com o Marcinho, também a torcida deve reclamar sim. Não pela perda técnica do Marcinho, entendeu? A torcida do Botafogo, imagino que ela deve reclamar mais do formato da negociação. Entendi. E para finalizar aqui o nosso papo, você falou que os torcedores em determinados momentos até chegaram a vaiar o Marcinho, ele é um jogador que alguns elogiam, outros criticam. Eu queria ouvir de você assim, qual é a principal qualidade dele, ou qualidades, e o que ele tem a melhorar, assim, pensando na atuação de um lateral, ou até um lateral que joga às vezes como ponta, que seja. Sim, o Marcinho é o seguinte, ele tem muito a melhorar defensivamente. Sem dúvida, até pela formação dele como jogador, a questão defensiva dele tem que ser muito melhor trabalhada, ele precisa evoluir bastante nisso. Os destaques do Marcinho são os cruzamentos, se é que a gente pode pontuar isso, até se a gente se basear em estatísticas, teve um campeonato brasileiro, se não me engano, do ano passado, não sei se foi 2018 ou 2019, que ele se destacou no número de assistências, uma parte do campeonato. Então, ele vai muito melhor à frente, até realizando assistências importantes, do que lá atrás. Lá atrás, realmente, uma questão bem importante aí para ser revista, seja com o treinador, como que vai ser isso. Te surpreende, eu falei que essa é a última, agora vai ser a última. Te surpreenderia muito vê-lo sendo testado pelo Thiago Nunes numa eventual contratação mesmo por parte do Corinthians, jogando mais à frente mesmo, assim, sendo escalado eventualmente no meio de campo ou até como um ponta? Eu não me surpreenderia, porque é uma posição que ele sabe fazer sim. Tá? Apesar de não estar recentemente no histórico dele, ele não tem jogado assim. Mas é uma opção. O Marcinho ele fornece essa alternativa para qualquer treinador. Fazendo essa leitura de vocês aí de que o Corinthians tem o Fagner na lateral direita, tem muitas alternativas na posição, colocar o Marcinho mais à frente é uma possibilidade sim. Até porque, não sei se já foi comentado internamente no Corinthians, né? O técnico do Botafogo, em 2016, na conquista do Campeonato Brasileiro, era o Eduardo Barroca, que teve uma passagem no Corinthians. Então, não sei se o nome do Marcinho, possivelmente o nome do Marcinho já foi comentado internamente no Corinthians sobre essa possibilidade dele fazer um pouco à frente, né? De jogar ali mais próximo ao ataque. Então, não me surpreenderia, não. O Marcinho, ele dá essa opção para os treinadores. Certo. É difícil essa pergunta, porque o Thiago Nunes ainda está arranjando um esquema tático ideal, né? Nem que ele arranjou um esquema tático, ele ainda está buscando o esquema tático ideal. E como o Corinthians já tem o Fagner, ele tem até um reserva relativamente bom, que é o Michel Macedo, não é nada sensacional, mas também não costuma comprometer. Abre-se essa possibilidade, né? O Corinthians ainda com dificuldade para encontrar um bom ponta, alguma Sim. coisa assim. Mas eu te devolvo uma pergunta. O Marcinho, ele chegando, teoricamente, né, de graça, para ser a sombra do Fagner, não é um bom negócio para o Corinthians? Então, na minha leitura,
no sentido de ele ser um ativo novo do Corinthians. O Corinthians está precisando de dinheiro, então no cenário do Corinthians não gastar quase nada com a contratação, mas também pegar um percentual baixo até. Mas, ainda que seja baixo, vender lá na frente, eu acho bom. Eu só não consigo imaginar hoje, como lateral, ele tendo esse espaço, ele conseguindo usar o Corinthians de vitrine, porque eu acho que ele não jogaria como lateral direito. Ainda que o Fagner muitas vezes se machuca, toma cartão, vinha sendo convocado, então existia até esse espaço, né? Tanto que o Bruno Mendes, que é um zagueiro do Corinthians, ele jogou ano passado muito mais improvisado como lateral direito do que como zagueiro. Então, assim. E o Fagner tá com quantos anos hoje, mais ou menos? Rapaz, ele deve estar com seus 30, entre 31 ali, deve estar por aí. É 31, novo ainda, não tá pensando em aposentadoria, imagino. Não, longe disso. Longe disso, né? Então, de repente pode ser essa lacuna aí, né? O Fagner, por às vezes ter problemas físicos e receber cartões, não sei. Pode ser um espaço assim, que alguém esteja enxergando, né? O Pedrinho fazia essa função ofensiva no Corinthians pela direita, né? Jogando muito mais como ponta. O Corinthians perde, o Pedrinho ainda não encontra jogadores ali para fazer essa função de ponta. Então, você falando que ele já chegou a jogar. Quando que ele chegou a jogar? Faz muito tempo? Isso foi em 2019, ano passado. Não vou te dizer exatamente quando foi para não cometer nenhum erro, Tranquilo. mas ele fez alguns jogos e às vezes no meio do jogo ele ia para frente, entendeu? Chegou até a fazer gols. Eu não vou cometer essa falha de memória aqui, mas ele faz a função sim e fez ano passado. Eu acho legal só você para contextualizar para o torcedor do Corinthians que existe essa possibilidade, porque estranha-se muito a chegada de um lateral direito, mas ao mesmo tempo é de conhecimento de todo mundo que o Corinthians tem uma deficiência nas pontas, pensando no ataque. Aí, por ser um jogador aparentemente com mais facilidade para jogar nesse setor, né? Mas enfim, te agradeço muito aí pela participação. Essa polivalência do Marcinho pode ser um atrativo para o Corinthians aí, de repente. Ainda mais e apostando nessa Thiago boa relação com o Botafogo, às vezes Exato. Pode acabar sendo ali a médio prazo uma contratação interessante, até surpreendente, né? Mas, enfim, te agradeço aí pela participação, Carlos Eduardo. Conte com a gente também, sempre precisar aí de uma conversinha com o pessoal aqui do Corinthians, do meu timão, e que a gente siga aí trocando essa experiência como canais segmentados, como veículos segmentados aí do futebol brasileiro. Valeu, é sempre bom a gente reforçar isso aí, né? A mídia independente está trabalhando firme, cobrindo os clubes, né? Vamos valorizar isso aí que é muito importante. E tamo junto. Vamos, sempre que precisar trocar informações, estamos à disposição. Belezinha, para quem está assistindo a gente aqui, os torcedores do Corinthians, peço para vocês se inscreverem aqui no canal do Meu Timão, beleza? Clica no sininho aí que você recebe os vídeos novos, as notificações desses vídeos novos sempre, em primeira mão aí no seu celular, e também deixa um joinha aí no vídeo, certo? Independente de você aprovar ou não a contratação do Marcinho. E até o próximo. Falou, vai Corinthians! Valeu.